Ok, muito bem. Então, hoje vamos continuar com nossa discussão sobre cálculo vetorial. E o último pedaço que falta é falar de campos vetoriais. Ok? Então, o que são esses campos vetoriais? Bom, campos vetoriais são objetos com os quais nós físicos temos a ver todos os dias. Porque são simplesmente funções. Eu vou usar o símbolo de vetor aqui em cima por razões que vão ficar claras em 2 minutos, que pega um vetor e transforma em um outro vetor. Ok? Em princípio, esse n e esse m podem ser dois números diferentes, ok? E dá para fazer uma aplicação mais geral do que a gente vai fazer. Por praticidade, nessas aulas, eu vou focar no caso n igual a m igual a 3, ok? Então, nosso espaço tridimensional. Então, quais são exemplos de campos vetoriais? Bom, velocidade. Velocidade que depende do ponto, dá de volta um vetor. Velocidade tem 3 componentes, certo? Aceleração, mesma coisa. Campo de forças, o campo elétrico, o campo magnético, o campo gravitacional, são todos campos vetoriais. Okay? Então, é por isso que é importante a gente discutir um pouquinho esses objetos. Então, o roteiro que a gente vai seguir hoje é exatamente o mesmo que a gente seguiu na aula passada. Na aula passada, quando a gente estava falando de campos escalares, primeiro a gente discutiu as derivadas aplicadas nos campos escalares e depois os integrais. Hoje vamos fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro vamos ver como aplicar derivadas nesses campos vetoriais e depois vamos ver como fazer integrais desses objetos. Ok? Então vamos começar com as derivadas. Então, se vocês quiserem, derivadas. E o objeto central que a gente vai discutir é, de novo, aquele operador nabla que a gente introduziu. Okay? O operador nabla que a gente escreveu é simplesmente igual a soma com i, que no nosso caso vai de 1 até 3. Okay? Daqui para frente não vou mais especificar que vai de 1 até 3, porque eu vou sempre trabalhar com campos vetoriais de R3 até R3. Aqui nós temos nossos versores associados às várias direções, e aqui as derivadas parciais. Ok? Isso em coordenadas cartesianas. É importante enfatizar que é em coordenadas cartesianas, porque ou no final dessa aula, ou no começo da próxima aula, a gente vai ver que a expressão de nabla em coordenadas curvilíneas não vai ser tão simples, não. Ok? A gente vai ter que tomar cuidado. Então, hoje, para a maioria da aula, ok? Talvez só no finalzinho a gente vai falar de coordenadas curvilíneas, mas para o resto da aula a gente vai sempre usar coordenadas cartesianas. Tá? Aí, quando a gente for generalizar, eu vou dizer para vocês. Então, como é que esse operador diferencial pode ser aplicado num campo vetorial? Bom, existem essencialmente dois tipos de aplicação. Okay? O primeiro é aplicar nabla como se fosse um produto escalar. Ok? Então, esse objeto é chamado de divergente. E podemos calcular quanto vale essa expressão. Então, vamos usar nossa expressão para nabla. Então, isso aqui é soma sobre i e i d em dxi. Ok? Coordenadas cartesianas, como a gente viu. Produto escalar com a expressão do campo vetorial em coordenadas cartesianas, que eu vou escrever da forma seguinte. Soma sobre outro índice j, a componente j deste campo vetorial, cada uma associada ao versor dela. Ok? Isso aqui é simplesmente um vetor. Como a gente viu, isso aqui é uma forma de escrever o vetor. Então, qual é agora o ponto? O que é que a gente pode usar para simplificar essa expressão? Bom, aqui é muito simples, porque produto escalar é linear, as derivadas são lineares, então isso significa que esse símbolo de soma pode passar a travessa, ok? Tudo isso é aplicado para cá. Essa derivada, ao final, acaba sendo aplicada apenas nessa componente, porque esse aqui, esse versor em coordenadas cartesianas, é independente das coordenadas. Lembre-se que a gente viu que a diferença essencial entre coordenadas retangulares ou cartesianas
e coordenadas curvilíneas, justamente isso. No caso de coordenadas cartesianas, os versores não dependem das coordenadas, enquanto, no caso de coordenadas curvilíneas, os versores dependem das coordenadas. Então, no caso, aqui a gente já vai estar vendo porque o que eu vou dizer é válido apenas no caso de coordenadas cartesianas. Porque se a gente estivesse trabalhando em coordenadas quaisqueres, em coordenadas curvilíneas, essa derivada teria uma aplicação não nula também nesse versor. Ok? Isso não é o caso em coordenadas cartesianas. Então, a gente não tem que se preocupar. Então, usando linearidade aqui, que a gente acaba tendo? Bom, isso vai ser muito simples, porque tem uma soma sobre índice I e J, ok? Tudo linear, então eu coloco as duas somas na frente. Tem a derivada em dxi aplicada nesse FJ. E depois tem simplesmente o produto escalar entre esses dois versores. Então, EI escalar EJ. Mas como esses dois versores são ortonormais, não estou trabalhando em coordenadas cartesianas usuais, como a gente viu, esse produto escalar é simplesmente igual a delta IJ. Certo? Então, como sempre, eu tenho uma somatória dupla aqui, com um delta. Esse delta seleciona apenas aqueles valores de J iguais a I, todos os outros valores são iguais a zero. Então, ao final, essa somatória dupla colapsa numa somatória simples, então é soma sobre I. Todas as vezes que J aparece, eu tenho que pôr igual a I, e isso aqui é df componente I derivado respeito à coordenada. Ok? Então, em coordenadas cartesianas, o divergente tem uma expressão extremamente simples. Então, vamos abrir só para ter certeza que a gente entendeu o que é que essa expressão quer dizer. Isso aqui é dfx em dx mais dfy em dy mais dfz em dz. Ok? Então, cada uma das coordenadas do campo vetorial é derivada a respeito à correspondente coordenada. Ok? Muito bem. Então, isso aqui era o primeiro jeito de aplicar o operador nabla a um campo vetorial. Okay? Divergente. Vamos ver agora o segundo jeito. O segundo jeito é o que a gente chama de rotacional. É, essencialmente, o que a gente acaba tendo quando, em vez de combinar delta, nabla e f usando um produto escalar, eu combino usando um produto vetor. Ok? Tem dois produtos em R3. Claramente, isso é válido apenas para campos vetoriais que tem esse nzinho igual a 3. Ok? Mas, como a gente está justamente fixando nm igual a 3, eu posso definir essa combinação. Então, isso aqui, de novo, é uma função da posição. Isso aqui é o que a gente chama de rotacional. Professor, Opa, pode falar. desculpa te interromper. Não, pode falar. É válido só para n igual a 3 ou n e m tem que ser igual a 3? nm igual a 3. Ah, tá. Esse aqui é só o n. Ambos igual a 3. Tá? Então, vamos ver qual é a expressão. Então, isso aqui vai ser um vetor, então, um novo campo vetorial, ok? Porque quando eu aplico um produto vetor, eu tenho um novo vetor, cujas componentes são calculadas da forma seguinte. Então, isso aqui é soma sobre I, J e K, eu tenho que somar sobre 3 índices. Aqui eu tenho meu versor, ok? Aqui eu tenho o símbolo de Levi-Civita, εijk, d, f, k, em d, x, j. Ok? Essa é a expressão do rotacional, que é exatamente a mesma expressão de um produto vetor, só que agora as componentes do primeiro vetor são derivadas aplicadas nas componentes do campo vetorial. Ok? Então, isso são todas as aplicações de derivadas de primeira ordem que a gente pode ter combinando nabla com qualquer campo vetorial. Agora, claramente, a gente pode ir para frente e pode considerar derivadas de segunda ordem. Ok? Então, vamos ver o que a gente obtém considerando derivadas de segunda ordem. Porque aqui agora a lista é mais longa. Ok?
Temos várias possibilidades que a gente vai ter que discutir. E para fazer isso, vamos voltar e não vamos considerar apenas divergência rotacional, mas vamos também lembrar daquele gradiente que a gente introduziu na aula passada. O gradiente é um vetor, ele mesmo é um campo vetorial, ok? Então, vamos começar com o gradiente. Esse aqui é ele mesmo um campo vetorial, ok? Um campo vetorial que é especial porque é obtido aplicando nabla a um campo escalar, mas ele mesmo é um objeto que pega valores em L3 e me dá de volta um vetor de L3, então é um campo vetorial, ok? Agora, se eu for aplicar nabla aqui, como é que eu posso aplicar? Tem duas formas de aplicar nabla. O primeiro é, de novo, usando o produto escalar. Então, para deixar mais claro, vamos pôr as parênteses aqui. Isso aqui é, se você quiser, isso aqui é o divergente deste gradiente, ok? E o segundo jeito é fazer o rotacional do meu gradiente. De novo, com parênteses aqui, ok? Então, o que acontece nesses dois casos? Vamos fazer a continha explicitamente usando as coordenadas, as componentes, porque é interessante. Então, isso aqui é soma sobre I e I d em dxi, isso é nabla. E aqui eu tenho que pegar o produto escalar com este gradiente, que é simplesmente a soma sobre J e J, certo? O versor. E agora as componentes desse campo vetoriais são especiais porque são dadas pelas derivadas parciais desse campo escalar. Isso aqui é dφ em dx J. Agora, eu posso abrir isso aqui. Então, em princípio, eu teria uma soma dupla, certo? Sobre I e sobre J. Porém, eu tenho esse produto escalar entre I e J, que dá um delta i J. Então, em vez de escrever, que nem fiz antes, a soma dupla, que depois colapsa, vou escrever simplesmente soma sobre I, lembrando que todas as vezes que está aparecendo J, agora tenho que pôr igual a I por causa desse delta. Então, aqui eu tenho essa derivada aqui, d em dxi, essa derivada aqui, que agora tem x de j igual a i, então fica uma derivada segunda parcial, tudo isso aplicado aqui, ok? Esse operador diferencial de segunda ordem pega um nome especial e um símbolo especial. Então, o símbolo é nabla quadrado de φ e é chamado de Laplaciano. Esse Laplaciano tem inúmeras aplicações na física, ok? A gente vai ver algumas dessas aplicações nessas aulas, tá bom? Então, Laplaciano é o que você obtém pegando nabla e calculando o divergente de um gradiente. Vamos agora ver o que acontece com o rotacional de um gradiente. Então, vamos usar nossa equação para o rotacional. Então, o que é isso? Isso aqui é soma sobre I, J, K, e I, o símbolo de Levi-Civita, ok? Que dá a antissimetria do produto vetor. E aqui eu tenho que pôr a derivada respeito a xj aplicado nesse campo vetorial aqui. Só que esse campo vetorial aqui é dφ em dk. Então, dφ em dx. Ok? Então, escrita de outra forma, isso aqui vai ser soma sobre IJK, ok? Tem sempre o versor, tem sempre o símbolo de Levi-Civita, nada acontece aí. E agora, essa derivada aqui, como a gente viu, a gente está supondo que tudo seja suficientemente contínuo na física para a derivada segundas ter o mesmo resultado nas duas ordens, quando aplico nas duas possíveis ordens. Então, isso aqui fica simplesmente D2 φ dx j dx. Ok? E agora eu afirmo que esse objeto aqui é identicamente nulo. Então, como é que eu posso saber eu posso concluir que essa combinação aqui é identicamente nula? Ou seja, que o rotacional de um gradiente é sempre identicamente nulo.
Bom, se vocês forem lembrar, na primeira lista tinha um exercício que mostrava para vocês que quando vocês tinham essa somatória aqui, soma sobre mn, epsilon, mn, vm, vn, era para mostrar que esse objeto é igual a zero. Esse objeto é igual a zero porque epsilon é antissimétrico em mn, vn é simétrico em mn, e todas as vezes que vocês fazem essa somatória, no qual vocês somam índices antissimétricos com índices simétricos, o resultado final é exatamente igual a zero. Aqui é exatamente a mesma coisa, porque os índices j e k nessas duas derivadas são simétricos. A gente falou que a ordem com qual eu estou aplicando as duas derivadas não importa. Então, esse d2 dxj dxk é igual a d2 dxk dxj. A ordem não importa. Então, é um termo simétrico nos dois índices. Ao contrário, esse símbolo de Levi-Civita, também em três dimensões, continua sendo antissimétrico. Então, vocês veem que a situação aqui, do ponto de vista dos índices J e K, é exatamente igual ao que está acontecendo aqui. Eu tenho um objeto antissimétrico, aqui era epsilon mn, aqui é epsilon ijk, o que importa é a antissimetria em jk, cujos índices são somados com um objeto que é simétrico, cuja ordem não interessa. Então, da mesma forma que aqui vocês mostraram na lista que esse objeto é igual a zero, aqui também ele vai ser igual a zero. Ok? Então, conclusão, o divergente do gradiente é o laplaciano, o rotacional do gradiente é identicamente nulo. Ok? A gente vai ver mais para frente que esse fato aqui é, de alguma forma, conectado com campos conservativos. Ok? Professor, Pode falar. Sim. antes de você apagar, na última passagem do rotacional, Sim. ali naquela a derivada parcial em relação a xj, Uhum. vezes derivada parcial em relação a xk. Por que é o xk? Antes. Aqui, Um igual a... Isso aí. porque aqui eu estou escrevendo isso aqui, eu tenho que pegar a componente K desse campo vetorial. E a componente K desse gradiente é dφ em dxk. Tá, mas por que tem que pegar a do produto? Por Fazer a definição de definição. produto vetor. Ah, a definição do produto. É a definição do produto vetor, exatamente. Sim. Beleza? Muito bem. Se você quiser essa definição aqui, bem? Isso aqui é exatamente a definição do produto vetor, no qual o primeiro vetor, a componente do primeiro vetor é esse d em dxj, e a componente do segundo vetor está aparecendo aqui. Agora eu estou dizendo que no caso do gradiente, essa fórmula tem que ser especializada ao fato que fk é dφ em dxk. Só isso. Tá? Ok, muito bem. Então, a gente agora entendeu como funcionam as derivadas segundas construídas usando o seu gradiente. E agora vamos para frente. Vamos tentar construir derivadas segundas construídas aplicando nabla a um divergente. E vamos ver o que acontece. Então, vamos começar com certo divergente, ok? Sempre escrito em coordenadas cartesianas, como a gente falou. Então, Professor, sim, pode falar. me desculpa, eu ainda não consegui, acho que, entender. Quando eu aplico o rotacional, ele fica o EI, né? Qual que é o nome do meio do rotacional? O rotacional fica a coisa seguinte, deixa eu escrever aqui para você. É soma IJK, EI, o Levi-Civita, DFK em DXJ. Quando eu aplico naquele outro, né? No diferencial, não, como é que é o nome do Gradiente. No gradiente.
Certo. Por que que aparece outra derivada parcial? Por que que aparecem duas derivadas parciais? Porque o gradiente, como a gente viu, é soma sobre K e K dφ em dxk. Então, aquele campo vetorial cujas componentes são as derivadas. Ah, Ok? Então, sendo as derivadas, esse objeto aqui é o que está entrando nesse FK. Então, a derivada segunda é d em dxj, d em dxk de φ. certo, não entendi. Maravilha. Imagina. Muito bem. Então, vamos ver agora, começando com o divergente, como é que eu posso aplicar um segundo operador nabla aqui. Agora, esse objeto aqui, como a gente viu, não é um vetor, ok? É um escalar. Então, a única coisa que eu posso fazer nessa altura é calcular o gradiente desse escalar. Esse é o único jeito que eu tenho para aplicar de novo esse operador nabla nesse objeto, ok? Então, esse é um escalar. Então, o que faz sentido a gente calcular é o gradiente deste escalar, para ver o que é que acontece, ok? Agora, o que é que a gente vai obter? Isso aqui vai ser um campo vetorial, como a gente viu, certo? O gradiente de algo escalar é um campo vetorial, cujas componentes são um pouco diferentes do que a gente obteve do Laplaciano, ok? Então, é importante aqui enfatizar que esse objeto não é o Laplaciano aplicado a f, ok? É uma coisa diferente. Então, quanto vale esse objeto aqui, eu deixo para vocês calcular, ok? Isso aqui é um exercício simples, é só pegar a equação, a expressão que a gente viu para esse divergente, aplicar esse nabla e ver o que é que está acontecendo, ok? E a coisa que é importante é que vocês mostrem que esse objeto não é equivalente a aplicar nabla quadrado laplaciano a cada uma das componentes do campo vetorial F. Ok? Então, isso aqui é uma continha simples que vocês podem fazer para verificar que vocês entenderam o que está acontecendo. Vamos agora com o rotacional. Rotacional é um campo vetorial, certo? Então, quando eu aplico nabla novamente, o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso criar uma divergência, eu posso criar outro rotacional e ver o que é que acontece, ok? Então, vamos começar com o rotacional, que é o primeiro que eu mostrei nas minhas notas. Então, se eu agora calculo o rotacional do rotacional, então faço o rotacional duplo, se vocês quiserem, dá para mostrar que esse objeto aqui é igual à expressão seguinte. Isso aqui é o gradiente do divergente menos o Laplaciano de f. Ok? Então, aqui a gente recupera esse objeto aqui, ok? Que eu falei justamente que era diferente do Laplaciano, só para mostrar para vocês que essa combinação aqui é diferente de zero. Mas pode ser, mas não é completamente independente, não é independente dessa daqui, ok? Essa daqui são conectadas através desse Laplaciano de f, ok? Então, isso aqui é o que acontece fazendo o rotacional do rotacional. Agora, fazendo o divergente do rotacional, as coisas são um pouquinho mais interessantes e um pouquinho mais simples, felizmente. Então, isso aqui vale a pena a gente calcular, porque é um resultado importante. Então, vamos escrever direitinho o que está acontecendo aqui. Então, isso aqui é soma sobre I, e I, D. Em vez de escrever D em dxi, me permitam de usar uma notação simplificada, que é DI, ok? Isso aqui significa D em dxi. Tudo isso, produto escalar com soma sobre M, N, K, ok? Estou usando índices completamente diferentes para não me enganar depois. E M, Levi-Civita, epsilon, MNK. E agora eu tenho D, N, F, K.
esse objeto aqui é o que eu tenho que calcular. Então, vamos abrir esse produto escalar. Então, isso aqui é soma I, M, N, K. Então, agora fica uma soma sobre 4 índices. Mas tudo bem, é uma soma que vocês podem fazer. Eu tenho produto escalar entre I e M, que dá um delta IM. E agora, eu tenho que pegar esse delta, esse derivado aqui, e aplicar aqui na direita. Como a gente falou, essa derivada aplicado aqui não faz nada. É por isso que eu posso escrever esse delta. A derivada aplicado no símbolo de Levitsky também não faz nada, porque o símbolo de Levitsky são combinações de números. Então, a derivada aplicada ao símbolo de Levitsky dá zero. Então, eu posso ir para frente. Então, a única coisa que sobrevive nessa derivada é quando d em dxi é aplicado a essa derivada aqui, d em dxn de fk. Então, aqui eu vou pôr meu símbolo de Levitsky, εmnk, e agora eu tenho di dn fk, somado sobre todos esses 4 índices. Então, vamos ver. Agora, tenho esse delta. Então, esse delta me permite de tirar uma somatória. Então, digamos que eu vou eliminar a somatória sobre I, por exemplo. Então, isso aqui fica soma sobre MNK. Como eu estou usando esse delta, todas as vezes que está aparecendo I, eu tenho que substituir por M. Então, o Levitsky não muda. Esse DI fica DM. E depois o resto fica invariável. Então, DN FK. E agora olhem o que está acontecendo. Eu tenho uma derivada segunda, que nem a gente viu no caso antecedente, que é simétrica, para a troca de M com N, e o símbolo de Levitsky, que é antissimétrico, sempre para a troca de M com N. Eu estou somando sobre M e N. Então, estou caindo de novo naquela situação no qual eu estou fazendo a soma de índices entre um objeto que é antissimétrico e um objeto que é simétrico. Então, isso é identicamente nulo, assim como era identicamente nulo o rotacional de um gradiente. Então, o divergente de um rotacional também é identicamente nulo. Ok? E com isso, a gente acabou as várias possibilidades. Então, como alguns de vocês estão no primeiro ou no segundo ano, ainda não estão muito acostumados a calcular esses divergentes rotacionais, vamos ver um exemplo concreto do campo gravitacional. Então, a gente vai calcular divergente e rotacional do campo gravitacional explicitamente. Okay? Então, a gente vai fazer todas as continhas. E aí, depois, na próxima aula, a gente vai estudar mais em detalhe esse campo, porque tem alguma coisa que a gente vai ter que aprender simplesmente olhando a expressão para o divergente que a gente vai obter agora. Agora a gente vai obter uma expressão errada, ok? Na próxima aula, a gente vai consertar. Só que para consertar essa expressão, eu preciso introduzir um novo ingrediente, que é o delta de Dirac. Que vamos fazer, né? Que não vamos introduzir hoje, mas vamos introduzir na próxima aula. Ok? Então, vamos ver em detalhe esse exemplo. Então, exemplo. O campo gravitacional. Então, o campo gravitacional é esse objeto que eu vou escrever como Gisal, que é menos a constante de Newton, Gn, a massa, que eu estou supondo pontiforme, que está gerando o campo gravitacional, R dividido por R cubo. Ok? E agora quero calcular o divergente desse objeto aqui e o rotacional. O rotacional de G. Usando as definições que a gente acabou de dar. Ok? Então, vamos começar com esse divergente. Tá? Eu vou fazer a continha usando as componentes, porque acho que também é um bom exercício ver como é que vocês não precisam abrir em D, em dx, D, em dy, em dz, mas vocês podem simplesmente usar as componentes e chegar no resultado certo, tomando um pouco de cuidado, claramente. Okay? Então, vamos começar com esse divergente.
professor. Divergente é o quê? Bom, isso é constante, ok? Então, eu vou sempre pôr aqui na frente esses dois fatores, porque não, tal aí, a gente não vai fazer nada. O que é importante... Opa, sim. Tem uma dúvida aí. Não, perdão, eu só ia perguntar aqui que era aquele N, eu não peguei. O GN, por que é GN? Constante de Newton. Ah, ok, tá bom, tá. O nome aqui que Ok, para não confundir tá com bom. CG. Então, estou chamando isso de GN. Ah, ok, tá, justo. Entendi o motivo. Valeu. Exato. Obrigado. Imagina. Então, isso aqui é divergente de R dividido por R cubo. Então, isso aqui é o objeto central no qual a gente vai ter que focar. O resto são constantes que para essa conta são completamente irrelevantes. Então, vamos ver. Vamos tentar escrever o que é que está acontecendo aqui. Esse aqui, a gente já sabe porque a gente já escreveu qual é a expressão do divergente de um campo vetorial em coordenadas cartesianas, que tem que ser igual a soma sobre I di de RI dividido por R cubo. Onde que esse R aqui é a distância entre o ponto no qual a gente está calculando esse campo gravitacional e a massa M, e é dada pela soma sobre K de RK quadrado. Ok? Então, se vocês quiserem, o que está acontecendo é a coisa seguinte. Aqui eu tenho minha massa, M, suposta pontiforme, e estou fixando meu sistema, meu referencial, ok? Aqui tem um ponto no qual eu estou calculando esse campo gravitacional, e esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto identificado pelo vetor R, tem componentes que eu vou chamar de RK. Ok? De forma que o módulo dele seja igual a essa expressão aqui. Se vocês quiserem, R1 igual a X, R2 igual a Y, R3 igual a Z. Ok? Só outro nome. Muito bem. Então, agora que a gente tem essa expressão, que a gente sabe que é o que a gente tem que calcular, essa expressão para R, vamos fazer essa continha. Ok? Então, vamos escrever explicitamente que isso é D em DRI, só para não nos confundirmos. E agora vamos fazer essa derivada. Então, isso aqui é soma sobre I. Essa derivada tem que ser aplicada no numerador e no denominador. Vamos começar com o numerador. Então, quando eu faço DRI em DRI, eu tenho 1. Então, isso aqui vai ser 1 dividido por R cubo, ok? Mais RI, a derivada respeito a RI, de 1 dividido por R cubo. Ok? Agora, Rzinho é esse objeto aqui. Então, vamos escrever essa razão aqui de forma um pouco diferente. Essa razão é simplesmente a somatória sobre K de RK quadrado, e tudo isso agora tem que ter uma potência menos 3 dividido por 2. Ok? A raiz vem da definição da distância, o menos vem pelo fato que está no denominador, 3 porque é cubo. Ok? Então, esta é a quantidade que ainda a gente vai ter que calcular. O primeiro termo foi simples. Aqui agora a gente vai ter que ver como fazer. Então, o que é que a gente pode fazer? Bom, vamos olhar na cara essa expressão. Okay? O que é que está acontecendo? Isso aqui é uma função composta, ok? Tem uma função que é essa potência de menos 3 meios, cujo argumento é uma combinação de quadrados das coordenadas a respeito às quais eu estou integrando. Então, vale a regra de derivação das funções compostas. Primeiro eu vou derivar a função externa, que é potência de menos 3 meios, e depois vou derivar essa função interna. Ok? Opa, pode falar, sim. Eu não entendi essa passagem anterior. Na saída da derivada. Daqui para cá? Isso. Bom, eu tenho um numerador e um denominador, certo? Primeiro aplico a derivada no numerador. Então, isso é DRI em DRI, que dá 1. É como se eu estivesse dizendo, estou derivando dx em dx.
dy em dy. Então, isso dá 1. E o que sobra é o denominador, que é esse daqui. Depois, a derivada passa através desse termo aqui, na qual eu já apliquei, que é esse daqui. E eu tenho que aplicar d em dRi em 1 sobre r cubo. Só que, em vez de escrever 1 sobre r cubo, eu uso a expressão de r e aplico a menos 3, e elevo a potência certinha. Então, a raiz, esse meio, vem do fato que aqui tem essa raiz quadrada aqui. O menos vem do fato que eu tenho 1 sobre r cubo, então está no denominador. Para pular no numerador, tenho que trocar de sinal. E como esse aqui é cúbico, aqui aparece a potência 3. Ok? Ah, sim, sim. Comentaram? Sim. Beleza. Então, vamos abrir. Vamos fazer essa derivada de função composta. Ok? Então, isso aqui, então, a soma sobre i fica, não posso fazer nada. Esse primeiro termo, que é 1 sobre r cubo, fica, não posso fazer nada. Ri também está ficando. Agora, o que acontece com a derivada? Então, primeiro derivo essa potência menos 3 meios. Então, aqui vai cair o menos 3 meios. E o que vai sobrar tem que ser elevado à potência menos 3 meio menos 1, que é menos 5 meios. Então, significa que aqui embaixo vai aparecer um Rzinho elevado à quinta. Ok? Tudo isso menos 5 meios. Então, o menos bota tudo para baixo. A raiz reconstrói o Rzinho. Agora tem um 5, que é a potência correspondente. E agora eu tenho que derivar o que está aqui dentro. Okay? Lembre-se que a gente está fazendo derivada de função composta. Então, aqui eu tenho soma sobre K. A derivada desse objeto é 2 vezes que multiplica RK, dRK em dRi. Ok? E agora a gente tem que entender quanto vale esse dRK em dRi. Então, vamos escrever aqui em cima. Okay? Quanto é que vale dRK em dRi? Bom, vamos pensar no que isso está querendo dizer. A gente falou que as componentes RK são XYZ. Então, tem um XYZ aqui em cima e tem um XYZ aqui embaixo. Agora, vamos supor que K seja igual a I. Ou seja, eu estou fazendo dx em dx ou dy em dy. Isso necessariamente vai me dar 1. Certo? No caso oposto, no caso no qual esse K é diferente de I, eu tenho dy em dx, por exemplo, ou dx em dy. E isso dá 0, porque eu estou derivando uma variável a respeito à outra. Então, o que isso está me dizendo é que quando I é igual a K, tenho que obter 1. Quando I for diferente de K, tenho que obter 0. Então, é um delta. É um delta IK. Ok? Isso aqui é um resultado importante. A gente vai usar também no cálculo do rotacional. Ok? Então, guardem aí que a gente vai usar já de novo. Então, agora, sabendo que isso aqui é delta IK, esse objeto é delta IK, isso me permite de eliminar essa somatória em K. Então, K fica igual a I. Então, esse fator 2 some com esse fator 2. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Isso aqui fica a somatória sobre I. O primeiro termo continua 1 sobre R cúbico. Não posso fazer nada. O segundo termo agora fica menos. Tem um fator 3 que está sobrando daqui em cima. Tem esse fator RI que está sobrando dessa derivada que eu já tinha feito. Tem o fator R elevado à quinta aqui embaixo. Dessa somatória, agora que eu simplifiquei esse fator 2, o que é que está sobrando? Está sobrando o fator RK, mas esse delta está forçando esse K a ser igual a I. Então, isso aqui fica RI quadrado. Ok? Com essa somatória que está aqui fora. Então, vamos agora continuar aqui em cima e vamos ver o que está acontecendo com toda essa conta. Então, continuando aqui em cima, a conta, eu tenho a somatória de 1 sobre R cubo. Ok?
Ok? Então, o que é isso aqui vai me dar? Então, 1 sobre R cubo não depende de I, certo? É uma constante respeito a I. Então, ele pode sair da somatória. Então, posso escrever 1 dividido por R cubo. Só que agora, o que está sobrando é uma somatória de 1. Então, eu estou somando 3 vezes o número 1. Isso está me dando 3. Ok? Então, aqui no numerador vai aparecer 3. E acabei com o primeiro termo. Vamos agora para o segundo termo. O segundo termo é menos 3 dividido por R elevado à quinta, número independente de I, então sai da somatória, e o que está sobrando é soma sobre I, RI quadrado. Mas isso aqui, se a gente vai olhar a definição de Rzinho, é nada mais e nada menos do que Rzinho quadrado. Então, ao final, o que essa conta está me dizendo é que o divergente igual a 3 vezes R cubo menos 3 vezes R quadrado dividido por R à quinta, que é R cubo. E isso dá 0. Ok? Então, a gente descobriu, fazendo essa conta, que o divergente do campo gravitacional, gerado por uma carga pontiforme, é identicamente nulo. Ok? Já vou antecipar que esse resultado aqui está errado. Ok? Não porque nossa continha esteja errada, ok? É porque a gente está aplicando também na origem, e na origem tem uma coisa esquisita e especial que está acontecendo. Então, o que está acontecendo na origem e como a gente vai consertar esse resultado aqui, a gente vai descobrir na próxima aula, ok? O que a gente vai fazer agora é calcular o rotacional e ver o que acontece em termos do rotacional, tá bom? Então, vamos ver. Vamos calcular agora o rotacional. Tem alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa que não ficou claro? Ah, teve uma dúvida aqui no... Ah, pode falar. Pode falar. Eu ia falar o que você ia falar, Gabriel. Ah, ia falar que tinha uma dúvida no chat, mas é que agora já foi a lousa, mas ele perguntou, o Piero perguntou por que que o R elevado a 5 não ficou R elevado a 5 sobre 2. Mas eu creio que foi porque ele morreu com um quadrado que estava ali fora, alguma coisa assim. Então, aqui, Não, então, eu acho que era antes disso. Era a parte que você apagou, na hora que ele... Mas aí, enfim, já perdeu a conta. estava aparecendo isso aqui, RI quadrado menos 5 sobre 2. É provável que seja aí, Bom, creio eu. se isso daqui, aí... Quem que fez a pergunta? Piero Gomide. Piero, me corrija se não é... Escreva se não é isso aqui, sua dúvida, mas o que está acontecendo aqui é a coisa seguinte. Isso aqui é 1 dividido soma sobre I, RI quadrado elevado a 5 sobre 2. Certo? Isso aqui porque estou usando o fato que o menos me bota para baixo. Agora, isso aqui eu vou escrever como 1 sobre soma sobre I, RI quadrado elevado ao meio, tudo elevado à potência 5. Ok? Isso aqui é uma coisa que eu posso usar, porque isso aqui é um número positivo, então as regras usuais das potências valem. Agora, esse aqui é o que eu chamei de Rzinho, ok? Esse denominador. Então, ao final, o que eu estou obtendo é 1 dividido Rzinho elevado a essa potência 5. Ok? Não, tá ok? Ele falou que entendeu, ele mandou saqueio, obrigado. Maravilha. Perfeito, então. Fantástico. Muito bem. Então, agora que a gente fez isso, fez essa continha para aquecer, vamos calcular o rotacional do campo gravitacional. Então, de novo, vai ter aquelas constantes, ok? Então, vamos escrever aqui para não esquecer, constante de Newton, massa do corpo pontiforme. E agora, a parte interessante, a parte na qual a gente vai ter que trabalhar é
calcular eixo rotacional aqui. E o que a gente vai fazer? Vamos usar a fórmula, ok? Vamos usar nossa equação, nossa definição do que esse rotacional é, e aí a gente vai trabalhando, vamos massageando essa fórmula até chegar ao resultado final. Então, vamos focar nesse termo aqui, ok? Para não ter que reescrever todas as vezes essas postagens. Então, isso aqui vai ser somatório sobre IJK, o versor EI, o símbolo de Levi-Civita, que depende de IJK, e agora eu tenho DJ, que é a componente do nabla, aplicado a RK dividido por RQ. E essa derivada aqui é o que eu tenho que calcular, ok? Vocês veem que não é exatamente a mesma coisa que a gente já calculou, porque no caso do divergente eu tinha derivada respeito a um certo índice que multiplicava R com o mesmo índice. Aqui não. Aqui, como epsilon é antissimétrico, J e K necessariamente são diferentes. Lembre-se que esse epsilon é igual a zero quando J for igual a K. Então, a gente está matando justamente aqueles termos que a gente acabou de calcular. Então, vamos refazer essa continha aqui. Então, essa conta me dá o quê? Bom, vamos usar a mesma estratégia que a gente acabou de usar no caso do divergente. Isso é, a derivada do numerador, tudo dividido pelo denominador, e aí eu tenho mais RK, a derivada a respeito a J, do denominador, mas o denominador eu vou escrever que nem a gente acabou de fazer, então é soma sobre M, Rm quadrado, elevado a menos 3 meios, ok? Agora, essa derivada aqui é aquela que a gente discutiu, DRK em DRJ. E a gente acabou de descobrir que faz um delta IJ. Então, essa primeira nem dá muito trabalho. A gente já calculou e já sabe que tem que ser igual a um delta IJ. Esse aqui a gente já fez a conta, certo? Então, isso aqui fica um menos 3 meios. Vamos repetir rapidamente. Tem o RK, que é esse RK que está aparecendo aqui. Depois vai ter uma somatória, desculpa, vai ter um dividido por R elevado à quinta, que é o que sobra da derivada. E agora eu tenho que derivar aqui dentro, então isso aqui é uma somatória sobre M, 2 vezes Rm, dj, Rm. E como a gente acabou de ver, é um delta Jm. Então, esse delta Jm permite de eliminar essa soma sobre M e fixa M igual a J. O fator 2, de novo, some, certo? Então, o que a gente está obtendo aqui? A gente está obtendo esse primeiro termo, que é delta Jk dividido por R cubo, menos 3 vezes, tem um RK, tem um dividido R elevado à quinta, e aqui eu tenho um RJ. Ok? Era M, mas esse delta força M ser igual a J. Então, isso aqui é a derivada que a gente precisa. Ok? E tudo isso está contraído com esse epsilon, de novo, que é antissimétrico. Então, vamos ver o que acontece com os índices. Será que esse termo, essa derivada, é simétrica ou antissimétrica por troca de K com J? Bom, vocês veem que é claramente simétrica. Esse termo, se eu escrevo RK-RJ, o RJ-RK não muda absolutamente nada. O produto de números é comutativo. Esse delta, eu posso descrever delta JK ou delta KJ. Também não muda as propriedades das delta. Então, isso significa que todo esse termo aqui, ao final, é simétrico quando eu faço a troca J com K. Mas, então, essa derivada, que é esse termo aqui, é simétrico para a troca J com K. O Levi-Civita, de novo, é antissimétrico. E isso aqui dá zero. Então, também o rotacional do campo gravitacional é igual a zero. Agora, esse aqui está certo. Ok? De verdade, a gente não vai ter que modificar esse resultado do rotacional. Esse aqui, como eu estava dizendo, a gente vai ter que modificar o resultado na origem, porque aí tem uma coisa esquisita que está acontecendo. Okay? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Ok? Então, a gente descobriu que até esse nível, o campo gravitacional, que vocês começaram a ver em Física 1,
É um campo gravitacional que tem divergente igual a zero e rotacional igual a zero. Daqui a pouquinho vamos ver que esse resultado que rotacional é igual a zero significa simplesmente que é um campo conservativo, que é exatamente o que vocês conhecem. Ok? Muito bem. Tem alguma dúvida sobre isso, gente? Está tudo certinho? Eu tenho duas dúvidas. Pode falar. Está conseguindo me ouvir bem? Estou te ouvindo, sim, sim. A primeira, acho que é nítida, mas qual que é o significado do rotacional e do divergente? E a segunda é se esse erro que deu na primeira coisa é porque a gravidade dentro do corpo ela é diferente do que fora. Ok, então o significado e a utilidade desse divergente rotacional a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem um teorema chamado de teorema de Helmholtz que nos vai dizer que a gente consegue reconstruir um campo vetorial completamente uma vez que vocês conhecem divergente rotacional. Mas a gente vai chegar lá, ok? Então, vou te pedir 10 minutinhos de paciência até que a gente chegar lá. Em relação a esse daqui, o que está acontecendo é que a gente tem um corpo pontiforme que está gerando gravidade. E na origem, onde está o corpo pontiforme, a gente vai ter que dizer que tem um corpo pontiforme. Então, o fato que aqui exista um corpo pontiforme vai ter que entrar aqui, nesse resultado. Por enquanto, a nossa matemática ainda não nos permite de colocar uma massa pontiforme num ponto. Okay? Para fazer isso, vocês precisam de um delta de Dirac. Então, isso é o ingrediente que ainda está faltando. Okay? Então, por isso que a continha está dando zero. Porque esse divergente a gente vai ver que vai ser igual a zero em todo o espaço, com exceção da origem. Na origem tem a massa e aí vai acontecer alguma coisa. Ok? Que é a introdução desse delta de Dirac. Tudo bem? Certo. Professor, Opa! esse divergente igual a zero está errado porque meio que ele diz que existiria um monopolo de massa, não existiria um monopolo de massa e existe? Exatamente. Isso é um jeito de... Tá. Se você quiser. Isso está te dizendo que a massa não é uma fonte de gravidade, que é claramente um absurdo, porque a gente, para chegar nesse expressar para o campo gravitacional, precisa pôr uma massa. Okay? Então, a gente vai consertar esse resultado. Certo. Beleza? Imagina. Mais alguma questão, gente? Maravilha. Então, com isso, acabamos nossa discussão das derivadas aplicadas a campos vetoriais. Então, agora a gente tem que enfrentar o pepino das integrais. E isso vai ser um pouquinho mais dolorido, ok? Como sempre, integrais dão mais trabalho do que derivadas. E neste caso dos campos vetoriais é ainda mais verdade, porque, como vamos ver já, vamos ter 3 tipos de integrais com os quais nós temos que nos preocupar. Okay? Então, parte 2, integrais. Então, deixa eu já listar as 3 possíveis integrais que dá para definir num campo vetorial, e aí a gente vai discutir uma por uma. Ok? Então, o primeiro tipo é uma integral que eu vou chamar de integral escalar. O segundo tipo é integral de linha. Exatamente aquele integral que vocês viram na definição de trabalho. Ok? Então, vamos ver como é que a gente pode calcular esse integral de linha. Enfim, temos a integral de superfície. Então, temos que definir essas 3 integrais. Ok? Então, a primeira é simples. Isso aqui, a integral escalar, é simples. Então, o que é essa integral? O que eu faço é dizer, bom, essa integral é o cálculo da integral de volume do campo vetorial que depende de R. Ok? Digamos, sobre um certo volume V que vocês têm que definir. Por exemplo, uma bola, ou um cilindro, ou uma certa região do espaço. Okay? Qualquer seja, eu vou chamar de V. Então, o que é que eu quero dizer com essa integral desse campo vetorial no volume? Okay? Então, primeiro, observem que isso aqui, esse campo vetorial não é constante, depende de R. Okay?
Então, não pode sair desse integral. Estou integrando esse dv, são justamente as componentes desse R. Então, tenho de verdade que entender o que é esse integral. Bom, esse aqui é simplesmente a coisa seguinte. Se eu vou abrir esse campo escalar em componentes, desculpa, esse campo vetorial em componentes, o que eu vou obter é a coisa seguinte. Tenho uma somatória sobre I da integral no volume de Fi, que depende de R, tudo isso multiplicado para um certo versor. Então, ao final, o cálculo desse integral escalar se reduz a calcular esse integral escalar para as três componentes. Mas as três componentes são números. Então, isso aqui são justamente as integrais de volume que a gente definiu falando de campos escalares. Ok? Então, não tem nada de novo aqui. Não temos que nos preocupar. Isso aqui é só uma repetição para cada uma das componentes das integrais que a gente definiu na aula passada. Ok? Então, essa aqui é a integral do campo escalar que a gente já viu. Então, coordenadas cartesianas, isso aqui é dx, dy, dz. Nas coordenadas cilíndricas ou esféricas, são aquelas expressões que a gente discutiu na última aula. Mas a coisa importante é que não tem uma complicação nova, ok? Não tenho que dar para vocês uma nova definição de integral. Isso é algo que a gente já viu. Então, isso aqui era o caso simples. Agora vamos com os integrais de linha. Professor, Sim. no caso dessa integral escalar, eu faço a integral de cada componente de f para x, y, z. Exatamente. Cada componente integral em dx, dy, dz. Mas tem as de fora ainda também, não tem? Qual é de fora? Porque vai ficar, tipo... Porque o i aí seria o x, y, z, né? Que eu vou somar. Sim, mas isso aqui é uma componente, certo? Eu estou dizendo que tem três componentes. Cada uma delas você tem que integrar. Então, o que você vai obter é um campo vetorial cujas componentes são essas integrais. Vai ficar tipo um negócio integral de fx dv em ex mais integral de fy dv em ey Isso depois de mesmo. z. Exatamente. Exatamente isso. Vamos escrever explicitamente. Isso aqui é integral em dv de fx e x mais a integral em dv de fy e y mais a integral em dv de fz em ez. Então, você vê que você está obtendo um vetor cujas componentes são as integrais da correspondente componente. Ok? Certo, ótimo. Lembra que a integral no volume de um campo escalar é um número, é um volume. Ok? Então, isso é um número, esse é um número e esse é um número. Então, o final é um vetor normal. Um vetor que nem a gente conhece. Só que é obtido como integral de um campo escalar. De novo, um campo vetorial. Tá? Beleza. Ok? Ótimo. Mais alguma dúvida, gente? Professor, para que a gente utilizaria essa integral? Uma coisa na física, ou, sei lá, matemática, qualquer coisa. Um exemplo de onde essa integral é útil? Deixa eu pensar. Bom, o que não é... Ok, o que a gente geralmente vê é uma integral de volume, não de um campo vetorial qualquer, mas do rotacional de um certo campo vetorial, que é ele mesmo um campo vetorial. Então, essa fórmula é exatamente o que você aplicaria nesse caso aqui. Ok? Não consigo pensar num caso no qual eu faço a integral de volume de um campo sem passar para o rotacional, mas pode ser que exista, só que agora não consigo ver. Tudo bem, sem problema. Ótimo. Tá bom, obrigado. Muito bem. Então, vamos agora ver o que acontece no caso da integral de linha. Ok? Então, integral de linha, porque aqui agora a gente vai ter que definir o que é esse integral de linha.
Então, para definir o integral de linha, bom, eu vou precisar de um campo vetorial. Okay? Então, digamos que eu tenho meus eixos aqui, tenho meu campo vetorial. Então, em cada ponto de L3, eu tenho uma flechinha, ok? Que é o meu vetor. E eu preciso de uma linha, ou seja, que é um caminho, ok? Então, vamos definir um certo caminho. Então, para definir o caminho, eu tenho aqui meu intervalo da reta real AB, cujo parâmetro é t, e digamos que eu vou chamar essa linha de gama vetor de t, ok? Só um símbolo, só para dar um nome. Então, como é a definição desse integral de linha? Então, o símbolo que a gente usa é o seguinte, a gente usa dlzinho, vetor, produto escalar por f ao longo do caminho K. Mas isso é só um símbolo. Agora a gente tem que ver o que é que a gente entende quando a gente escreve isso. E o que a gente entende é a coisa seguinte. Eu pego a integral no parâmetro, no intervalo AB, multiplico para o vetor derivado do caminho e faço o produto escalar com o campo vetorial, mas não o campo vetorial calculado num ponto qualquer, mas calculado ao longo do meu caminho. Essa é a definição. Se você quiser, essa é a definição do que a gente entende por um campo, por um integral, por uma integral de caminho. Ok? Então, vamos ver um exemplo de como calcular um integral de caminho. Ok? Então, para fazer a conta explícita, como falei, eu tenho que dar para vocês um campo vetorial e um caminho. Então, vamos considerar um exemplo explícito e vamos ver. Então, exemplo. Eu já esqueci qual é o caminho. Então, o caminho é gama de t, que é o seguinte vetor. T quadrado, t cubo, onde o parâmetro t está no intervalo 0, 1. E o campo vetorial, f de r, eu defino da forma seguinte. É xy, yz, zx. Ok? Um certo caminho, um certo campo vetorial. Não tem nada de especial, neste caso, sobre a escolha. Ok? É só uma escolha que permite de fazer a continha explicitamente. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente que eu preciso é a derivada do caminho gama respeito ao parâmetro d. Então, vamos calcular gama linha. Então, gama linha de t vai ser a derivada de cada uma dessas componentes. Então, é 1, 2 vezes t, 3 vezes t quadrado. Esse aqui é o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente que eu preciso é o campo vetorial calculado no caminho. Então, o campo vetorial f calculado no caminho gama de t é o quê? É f, no qual x é a componente x do meu campo vetorial, então é t. Y é a componente y do meu caminho, então é t quadrado. E z é a componente z do meu caminho, então é t cubo. Ok? Então, calcular o campo vetorial ao longo do caminho significa substituir explicitamente os valores de x, y e z que estão no caminho. Então, isso aqui é um campo vetorial que é da forma seguinte. X vezes y dá t cubo. Y vezes z dá t elevado a 5. E x elevado a z dá t elevado a 4. Ok? E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é fazer o produto escalar entre este objeto e este objeto e fazer a integral normal. Ok? Então, vamos fazer. Então, a integral entre 0 e 1, porque meu caminho, meu parâmetro pega valores entre 0 e 1, em dt desse produto escalar é igual ao seguinte negócio. Esse vezes isso, então t cubo, mais isso vezes isso, então mais 2 vezes t elevado a 6, mais componente z com componente z, que é mais 3 vezes t elevado a 6. Ok?
E agora não vou continuar essa continha, porque isso aqui é o integral de potências, ok? Então, vocês podem continuar, mas deixa eu dar para vocês o resultado, só para vocês conferirem. Se não fiz bobagem nas minhas notas, isso aqui é 27 dividido por 28. Então, um número. Integral de caminho, pega um caminho, pega o campo vetorial, e como a gente está fazendo esse produto escalar, dá de volta um número. Ok? Então, isso é um bom jeito. Quando vocês têm que calcular um integral de caminho, é bom que vocês obtenham um número, senão tem algum erro. Ok? Muito bem, existe um resultado muito importante sobre essas integrais de linha, que às vezes é chamado de teorema fundamental das integrais de linha. Então, vale a pena a gente mostrar como é que esse teorema, o que é que esse teorema fala e como é que esse teorema aparece. Ok? E para fazer essa conta, então, isso aqui é o teorema fundamental das integrais de linha. Para fazer essa conta, deixa primeiro fazer uma continha preliminar que vai deixar claro porque o que eu vou escrever está certo. Okay? Então, a continha preliminar é a coisa seguinte. Vamos pegar um campo escalar, φ. Esse campo escalar pega em entrada um vetor. Só que agora, em vez de colocar um vetor qualquer, uma posição qualquer, eu vou pôr um ponto que está num certo caminho. Então, aqui, eu vou pôr como variável de entrada do campo escalar os pontos que estão num certo caminho γ. E agora, eu vou calcular a derivada respeito ao parâmetro desse objeto aqui. Ok? Então, o que é esse objeto? Isso aqui é a derivada respeito ao parâmetro. Vamos escrever explicitamente o que é que eu quero dizer com isso daqui. Okay? Deveria ser claro de acordo com essa fórmula, com essa conta que a gente fez, mas vamos repetir. Então, isso aqui é φ, cuja componente x é γx de t, componente y é γy de t, e componente z, claramente, é γz de t. Então, vocês veem que cada uma das entradas é uma função composta do parâmetro. Então, para calcular essa derivada, eu tenho que usar as usuais regras da derivação composta. Então, vamos ver o que acontece com a derivada a respeito a esse termo. Então, quando eu faço essa derivada, primeiro eu tenho que derivar φ em relação ao argumento dele, que eu vou chamar de x. Então, o que vai aparecer é dφ em dx. E depois eu tenho que fazer a derivada a respeito ao parâmetro da componente x. Então, isso aqui é γ' de x. Ok? Vamos com a segunda. Segunda é igual. É mais a derivada de φ respeito ao segundo argumento que eu estou chamando de y. Então, dφ em dy. E depois eu tenho que multiplicar pela derivada desse γy respeito ao parâmetro. Então, isso aqui é γ' y. E a terceira, vocês podem imaginar que é exatamente igual. Então, é dφ em dz, γz'. Só que essa somatória aqui é igual ao quê? Bom, isso aqui parece muito um produto escalar entre um vetor que tem como derivadas as derivadas parciais de φ. Então, isso aqui fica o gradiente de φ. E depois eu tenho que fazer o produto escalar para o vetor que tem como componentes γ'x, γ'y e γ'z, que é o vetor que eu chamei de γ vetor linha, que depende de t. Beleza? Então, como é que a gente chega nesse teorema fundamental das integrais de linha? Bom, simplesmente escrevendo de novo a definição da integral de linha e vendo que esse objeto aqui pode aparecer como argumento daquela integral de linha. Ok? O que é que eu quero dizer? A definição de integral de linha que a gente deu é a seguinte. dl γ produto por... perdão. Bom, sim, vamos escrever em geral. Por f é integral de t entre a e b de γ' de t produto escalar para f calculado em γ de t.
Agora, se eu escolho f como ser o gradiente do meu campo escalar, que eu estava considerando aqui, esse argumento aqui é simplesmente igual a, bom, tem integral, claramente, isso aqui é gama linha de t, e aqui eu tenho vezes o gradiente de φ calculado ao longo do caminho, que é exatamente a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ok? Mas então, olha, esse argumento aqui, a gente acabou de ver, voltando atrás, que é d em dt de φ calculado ao longo do caminho. Então, isso é uma derivada d em dt de, desculpa, φ, não gradiente, de φ calculado ao longo de gama de t. Então, o que é que isso nos permite de concluir? Bom, essa integral é uma integral que a gente sabe fazer, é uma integral de uma função, de um parâmetro. Então, vale o teorema fundamental do cálculo. Então, esse aqui é o argumento da derivada, φ, calculado em gama, mas aqui eu tenho que pôr o extremo superior da integração, que é b, menos φ, calculado em gama, do extremo inferior. Esse resultado aqui é o que é chamado de teorema fundamental da integral de linha. Então, a integral de linha de um gradiente ao longo de uma certa curva gama é simplesmente igual à diferença entre o campo escalar calculado no extremo da curva menos o campo escalar calculado no extremo da outra curva. Ok? É uma estrutura parecida, quase idêntica àquela do teorema fundamental do cálculo de funções de R em R, simplesmente porque, afinal, a gente está fazendo uma integral de R em R. Ok? Só que é uma integral um pouquinho torta, porque aqui a gente tem que reparar que tudo esse objeto aqui não é simplesmente essa derivada a respeito ao parâmetro, não é nada mais do que isso. Ok? Tudo bem, gente? Professor, eu tenho uma dúvida. A integral de linha, o significado dela é o comprimento da linha, da curva, ou nada a ver com isso? Não é o comprimento, não é o comprimento da curva. O que está acontecendo aqui é que se eu tenho a integral de linha, então eu preciso de um caminho e de um campo vetorial. Então, digamos que esse caminho, eu sei calcular o vetor tangente ponto por ponto, e esse vetor tangente é dado por gama linha. Ok? Ponto por ponto, o vetor tangente é gama linha. O que essa integral de linha está fazendo é pegar um campo vetorial, digamos que está aqui, isso aqui é f, e projetar na direção da tangente. Então, o que você está fazendo é que, ponto por ponto, você tem um campo vetorial, uma tangente, você projeta o campo vetorial ao longo da tangente e soma todas essas contribuições. Então, o que a integral de linha está medindo é a soma de todas as projeções do campo vetorial na direção da tangente à curva. Isso que ela funciona para o trabalho, né? Isso é exatamente o que entra no trabalho. E a gente vai falar agora, já do trabalho. Ok? Muito bem. Então, vamos falar do trabalho. Como o trabalho é uma ideia com a qual vocês já estão em contato desde Física 1, agora vocês viram finalmente a ferramenta matemática que permite de pôr todos aqueles resultados que a gente viu num patamar um pouco mais sólido. Ok? Então, trabalho que é work, em inglês, então eu vou usar o símbolo W para essa quantidade, é um número e é uma integral de linha. Ok? É uma integral de linha, ao longo de uma certa linha, do quê? De um campo vetorial específico, que é a força da qual a gente está calculando o trabalho. Ok? Então, neste caso, esse aqui é a força. E vale os seguintes três resultados, ok? Que são mais ou menos equivalentes
com uma pequena exceção que agora vou dizer para vocês. Que são os resultados que vocês já viram várias vezes, ok? E a gente não vai mostrar, porque mostrar do ponto de vista matemático não é trivial, pelo menos fazendo a continha direitinho e não usando nossa intuição de físicos, mas que são resultados verdadeiros. Então, tem os seguintes 3 resultados, que são resultados sobre o trabalho, ou, mais em geral, sobre a integral de linha, que vale a pena mencionar. Então, a primeira coisa é que dl de f ao longo de um certo gamma é independente do caminho para o que chamamos de forças ou campos vetoriais conservativos. Ok? Então, essas 3 propriedades são propriedades dos campos chamados conservativos. Então, essa é a primeira. Segunda, que é relacionada, a integral de linha de um campo conservativo, mas dessa vez pegando um caminho fechado, é sempre igual a 0 para campos conservativos. Ok? E a terceira propriedade, que é equivalente a essas duas, com alguma especificação, é que existe um campo escalar φ tal que o campo vetorial seja igual a menos o gradiente de φ, onde o menos é convencional, que é uma convenção que não depende da matemática, mas depende da física. Então, são verdadeiramente equivalentes essas 3 afirmações ou não? Então, vamos ver. Vou fazer um esqueminha. Então, 1 implica 2. 2 e 3 são sempre completamente equivalentes. 2 implica 1 quando o domínio do campo não contém buracos. Ok? Se você tiver um campo que está definido numa região onde que tem buracos por alguma razão, então o 2 não vai implicar 1. Porque se seu caminho fechado contém um buraco, aí tem uma complicação. Ok? Em casos normais, no espaço normal, no qual a gente não tem buracos, 2 implica 1, sem nenhum problema. Okay? Então, para a física, em geral, no 95% dos casos, 1, 2 e 3 são completamente equivalentes. Ok? Então, vocês podem dizer que um campo de forças conservativas, ou um campo vetorial conservativo, é aquele cuja integral de caminho é independente. Então, integral de linha, perdão, é independente do caminho, cujas integrais de linha fechadas são iguais a 0, ou para os quais existem um potencial, que é esse campo escalar aqui, potencial escalar. Ok? Muito bem. Então, agora que a gente viu esses resultados, falta uma integral, que é a integral de superfície. Ok? Então, vamos começar a falar um pouquinho da integral de superfície, e dado o horário, acho que vou terminar na próxima aula. Ok? Então, a gente viu que a integral de linha é aquele integral no qual eu pego o meu campo vetorial e, ponto por ponto, eu estou projetando na direção da tangente ao caminho que eu estou considerando. Ok? Agora, a integral de superfície é definida usando uma ideia parecida, só que em vez de projetar na direção da tangente a um caminho, eu vou projetar na direção ortogonal a uma superfície. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Vamos fixar uma certa superfície no espaço. Ok? Digamos que essa aqui é uma certa superfície tridimensional, blá, blá, blá. Para definir a integral é definida usando o seguinte símbolo sobre S.
Bom, eu preciso do meu campo vetorial, claramente, ok? E depois preciso dessa medida, que é a medida da superfície. Então, isso aqui, se você quiser, é um elemento infinitesimal de superfície. Só que vocês veem que é um vetor, então é orientado. Eu preciso não só dar para vocês como calcular um elemento infinitesimal de superfície, mas também como associar um vetor, ok? Então, aqui, nessa superfície, eu posso pegar um pequeno pedacinho infinitesimal e, por convenção, eu tenho uma certa área aqui e, para associar uma direção a essa área, eu vou pegar o vetor que é ortogonal à minha superfície. Se a superfície for fechada, que nem nesse caso, por convenção, eu sempre escolho aquele vetor que aponta para fora da superfície fechada. Ok? Isso é uma convenção, mas é uma daquelas raras convenções que todo mundo, tanto na física quanto na matemática, de verdade está seguindo. Ok? Então, sempre, quando vocês estudam superfícies fechadas, o vetor associado é aquele que está apontando para fora. Bom, então, dados esses ingredientes, o ds, esse elemento infinitesimal de superfície orientado, é um vetor cujo módulo, cuja norma é o elemento infinitesimal de área, de superfície, e cuja direção é dada por esse vetor versor n, ok? Que aponta para fora, no caso de superfícies fechadas. Então, de novo, vocês veem que o que isso está dizendo é que se eu tenho um certo campo vetorial, vamos desenhar aqui, isso aqui é o campo vetorial F, eu tenho uma certa superfície, cujo n é assim, o que eu estou fazendo é projetar na direção de n e somar todas as minhas contribuições. Então, essa integral de superfície está medindo quanto campo vetorial está passando através dessa superfície, ok? Por que está passando através dessa superfície? Porque se o campo vetorial fosse ortogonal ao vetor da superfície, esse produto escalar seria igual a zero e a integral de superfície seria igual a zero, ok? Então, o único jeito para ter uma contribuição diferente de zero aqui é para o campo vetorial não ser perpendicular em todos os pontos à superfície. Então, significa que o campo vetorial tem uma componente ao longo da perpendicular à superfície, então é como se ele estivesse saindo dessa superfície, ok? Então, a integral de superfície mede quanto o campo vetorial passa através. Esse quanto o campo vetorial passa através é o que é chamado de fluxo do campo vetorial. Ok? Então, como é que a gente agora vai fazer a conta desse tipo de integral? Bom, o campo vetorial é o campo vetorial. Então, tudo bem, não é que tenha particulares mistérios aqui. O que a gente vai ter que dar o que eu tenho que dar para vocês é como calcular, pelo menos nos casos das coordenadas mais comuns, como calcular esse ds aqui. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é fazer a continha usando desenhos. E aí, na próxima aula, e depois vou dizer quando vai ser a próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma prescrição completamente geral, ok? Que não precisa fazer desenhos, não precisa se confundir, não precisa de nada. É uma prescrição analítica que permite de calcular esse elemento infinitesimal de superfície orientado, ok? E dando aquela prescrição, en passant, a gente também vai ver como é que eu posso calcular um elemento de volume em coordenadas qualquer, tá? Então, vamos ver como calcular esse ds. Então, ds em algum tipo de coordenada. Então, primeiro é em coordenadas cartesianas, que são as mais simples. Então, como é que eu posso dizer ds em coordenadas cartesianas? Bom, isso aqui está me dizendo que se eu fixo meus eixos, ok, que nem sempre, isso é x, esse y, esse z. Coordenadas cartesianas são aquelas que são paralelas a esses eixos, ok? Então, intuitivamente, são associadas com um cubo ou com um paralelepípedo. Então, vamos desenhar aqui um cubinho. Esse cubinho aqui. Ok?
Então, como é que eu posso dar esses elementos infinitesimais de superfície? Bom, vamos considerar essa face, ok? Essa face que está na nossa direção. Então, o versor n, neste caso, é o versor que está na direção x, então é EX. Então, o elemento infinitesimal de área é na direção de EX, e agora eu tenho que multiplicar pela área infinitesimal desse cubinho. Só que, olha, essa área infinitesimal é o produto deste lado aqui, que está indo na vertical, então está na direção Z, que eu estou chamando de DZ, e dessa direção aqui horizontal, mas perpendicular a X, que está na direção Y, então, que eu estou chamando de DY, ok? Então, esse aqui é o elemento de área infinitesimal associado com essa face que está na direção da gente. Agora, não vou fazer para 6 faces, mas vamos fazer mais um exemplo só para esclarecer as ideias. Vamos ver essa face aqui. Então, o que desenhei é o versor ortogonal. Então, o versor ortogonal é o versor EZ. Então, isso significa que o elemento infinitesimal de área vai ser paralelo ao versor EZ. E agora eu tenho que multiplicar este lado, que está na direção Y, então é DY, para este lado aqui. Mas este lado aqui está na direção X, então é DX. Ok? Então, vocês veem o que é que está acontecendo para calcular esses elementos infinitesimais orientados, no caso de coordenadas cartesianas. Você fixa uma direção e a área é dada pela variação nas duas direções ortogonais. Então, aqui eu fixo a direção X, que está me dando a direção, e aqui a área é dada por dy e dz, que são as duas coordenadas perpendiculares. Aqui é a mesma coisa. Fixo z e a área é dada pelo produto das duas coordenadas ortogonais, dx, dy. E assim para frente, ok? Para cada um desses elementos infinitesimais de área orientado, a estrutura vai sempre ser a mesma. A única diferença é que agora, se eu pegasse, por exemplo, a face que está aqui embaixo, o vetor apontaria para fora, então eu teria um sinal menos, ok? Mas isso é uma coisa que vocês podem facilmente incluir, então não é uma grande complicação. Tudo bem? Bom, discutidas as coordenadas cartesianas, vamos para as coordenadas cilíndricas e vamos ver o que é que acontece. Então, no caso de coordenadas cilíndricas, ds em coordenadas cilíndricas, as coisas são ainda relativamente simples. Então, vamos desenhar nossas coordenadas. Isso aqui é z, y, x. Agora, como a gente falou na aula passada, essas coordenadas cilíndricas são associadas a um cilindro. Então, vamos desenhar um cilindro. Então, o cilindro feito assim, e aí depois ele vai descer. Ok? Eu quero um elemento infinitesimal dessa superfície lateral associada ao cilindro. Ok? Claramente, poderia também imaginar de calcular um elemento infinitesimal de área associado com essa face superior. Mas é simples, porque é exatamente igual ao que a gente acabou de calcular. Ok? O que a gente tem que descobrir como fazer é como calcular um elemento de área que está aqui nessa superfície cilíndrica. Então, vamos ver simplesmente, vamos nos ajudar com o desenho. Okay? Então, o elemento é definido da forma seguinte. É uma fatiazinha dessa forma aqui, ok? Então, essa área aqui é o que a gente quer calcular. Como é que eu posso calcular essa área? Bom, a altura está na direção vertical. Então, é a variação da coordenada z. Lembre-se que a coordenada z está entre as coordenadas cilíndricas. Agora, as outras duas são a distância do centro e o ângulo respeito ao eixo x. Então, se isso aqui é o ângulo θ respeito ao eixo x, eu vou chamar essa variaçãozinha aqui de dθ. Ok? Então, o que está faltando agora é este comprimento aqui. Este comprimento aqui é um elemento de arco infinitesimal, de raio R e ângulo dθ. Ok?
Então, ao final de tudo isso, a gente descobriu que ds vetor tem como módulo dz, que multiplica r de θ. Então, r de θ dz. E a gente agora tem que estabelecer qual é a direção. E a direção, vocês estão vendo que está apontando lá para fora. Então, a direção é a direção radial. Então, isso aqui é ER. Ok? A gente vai voltar e vamos mostrar como nossa prescrição analítica na próxima aula reproduz exatamente esse resultado. Okay? Se vocês têm medo de se enganar durante a prova, fazendo alguma conta de como esse elemento de área vai sair, aí a prescrição analítica vai ajudar. Okay? Último tipo de coordenadas são coordenadas esféricas, que são sempre mais complicadas, especialmente dado minhas limitadas capacidades de desenho. Então, vamos tentar fazer um desenho decente. Então, coordenadas esféricas. Então, temos Z, Y, X. Vamos desenhar uma esfera. Ok? Melhor do que estava pensando. E agora, eu tenho que identificar um elemento infinitesimal desta área aqui. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Bom, isso aqui está na superfície da esfera. Ok? Então, o que eu tenho que dar para vocês é este ângulo aqui, desculpa, esse comprimento aqui e esse comprimento aqui. Agora, esse comprimento aqui é simples, certo? Porque esse aqui, se vocês lembram que este ângulo aqui, respeito ao vertical, é θ, então posso calcular, posso chamar isso aqui de dθ. Isso aqui é simplesmente r de θ. Ok? Então, nada de misterioso aí. Esse lado aqui é um pouquinho mais trabalhoso, que nem na dedução que a gente fez do elemento de volume na semana passada. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, primeiro, reparar que isso aqui é associado a um ângulo dφ, aqui, e que esse lado aqui não é igual a R, mas é R seno de θ. Então, isso está me dando que esse comprimento é Rzinho seno de θ dφ. Ok? Então, o elemento infinitesimal de superfície, ds, tem como módulo o produto entre este objeto aqui, essa quantidade, e essa outra quantidade. Então, é R quadrado, seno de θ, dθ dφ, e agora ainda tenho que estabelecer qual é a direção, porque isso é um vetor. Mas a direção, vocês veem que é essa daqui. Isso aqui é a ortogonal. Então, de novo, está indo na direção radial. Hoje que agora vocês têm que lembrar que esse ER não é esse ER. Okay? Esse ER é aquele que aponta para fora da esfera. Esse ER aqui é aquele horizontal que aponta para fora do cilindro. Mas, de qualquer forma, o símbolo é o mesmo. Ok? Então, resumindo, elemento de superfície em coordenadas cartesianas, elemento de superfície em coordenadas cilíndricas e elemento de superfície em coordenadas esféricas. Ok? Na próxima aula, a gente vai também ver um exemplo de como calcular esse tipo de integral. Ok? E aí a gente vai ver mais propriedades sobre campos vetoriais, vamos discutir o teorema de Gauss, o teorema de Stokes e o teorema de Helmholtz. Ok? E aí depois a gente vai continuar com a gravidade. Tudo bem, gente? Então, acho que para hoje a gente pode acabar aqui, mesmo porque acho que estou chocando vocês bastante, especialmente os mais jovens, com todas essas contas. Tem alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha ficado clara? Eu sei que precisa de um pouco de tempo para processar todas essas informações. É basicamente isso mesmo. Se tiver alguma dúvida imediata, alguma passagem que vocês não entenderam, perguntem, fiquem à vontade. Acho que a parte mais embaçada mesmo foi a de integral de linha, mas aí depois tem que ver na calma e provavelmente. Mas aí é só uma definição, não tem muito mais. O que a gente quer dizer é aquela definição que eu dei, que também é uma prescrição prática de como é que você pode calcular. Mas se tiver dúvidas, me manda um e-mail, que a gente vai resolver. Beleza? Assim que terminar a aula, as dúvidas vêm, pode ter certeza. Desculpa, não estou conseguindo te ouvir. Assim que terminar a aula, as dúvidas vêm. Ah, sim, claro. É assim,
absolutamente. Agora pode parecer tudo claro, extremamente claro, quase trivial. Aí daqui a meia hora, putz, não entendi aquilo. Ah, mas o que é que ele fez? Mande um e-mail que a gente vai discutir. Tudo bem? Tá ótimo. Bom, então, gente... Professor? Opa, sim. Professor? Tinha uma dúvida, eu acredito. Sim, sim. É, é eu? Você. Ah, certo, obrigado. É, eu, em física, aqueles buracos que você mencionou, onde eles aparecem? Você tem ideia? Pode aparecer em... Bom, aparece um monte em teoria de cordas, porque lá em teoria de cordas eles consideram espaços-tempos com buracos, ou em relatividade geral também. Por exemplo, se você tiver um buraco negro no espaço-tempo, o buraco negro é um buraco naquele no espaço-tempo. A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro, uma singularidade. Então, aí você não pode aplicar de forma imediata esses teoremas. Okay? Além do fato que o espaço-tempo é quadridimensional, mas tem generalizações, o caso quadridimensional do que eu estou falando para vocês, mas aí tem que tomar muito cuidado. No caso tridimensional, o caso mais simples é, vamos supor que por alguma razão vocês considerem, não sei, um cilindro infinito que está aí, ok? Por razões desconhecidas, e vocês querem os campos em torno, no entorno desse cilindro. O cilindro conta como um buraco. Então, o espaço, de fato, não tem um buraco, mas seus campos vetoriais não têm acesso a essa região. Então, para eles, isso conta como que nem um buraco. Ok? Então, aí, dependendo dos casos, você tem que tomar cuidado. Agora, no caso do cilindro, em geral, não tem nenhum problema em estender aquele resultado que mostrei para vocês. Então, o 2 implica 1, nesse caso. O resultado 2 implica 1, ok? Mas tem casos, especialmente na relatividade geral, em teoria de cordas, que são bem mais sutis. Então, naqueles casos, não necessariamente, ok? Tudo bem. Beleza? Outra dúvida. Sim. A gente vai ver sobre divergente do gradiente de um campo vetorial? Não existe gradiente de um campo vetorial. Então, é que eu vi em mecânica dos fluidos isso. A anotação era assim, né? Era divergente do gradiente do campo vetorial. Daí dava uma matriz. Mas aquilo me confundia bastante, admito. Eu conseguia até fazer as contas. Tudo bem. Não, você está certo, que pode, sim, você pode definir aquele objeto. Não, você está absolutamente certo. Porém, não vamos ver. Eu posso dizer alguma coisa na próxima aula, se você for me mandar um e-mail e me lembrar, porque não está nas minhas notas, mas eu posso preparar, posso mostrar para vocês pelo menos a definição. Eu tinha esquecido desse caso. Claro. Tá? É que sempre me confundia isso em mecânica dos fluidos. Tá. Bom, me mande um e-mail que eu vou preparar a definição e no começo da próxima aula eu vou mostrar. Obrigado. Beleza? Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Ok, maravilha. Então, o que vai acontecer com as próximas aulas? Quinta-feira é feriado. Okay? Feriado só na USP, porque é o dia Bom, não só na USP, mas é feriado também na USP, porque é o dia do servidor público. Então, não vai ter aula. Terça-feira da semana que vem é finados, então 2 de novembro, então não vai ter aula, porque é feriado. A gente volta na quinta-feira da semana que vem com a próxima aula. Okay? Então, não esqueçam que tanto na quinta dessa semana quanto na terça da semana que vem não vai ter aula, ok? A gente volta só na quinta da semana seguinte. Então, vocês podem respirar, podem estudar o que eu passei para vocês, ou todo o material que eu passei, e aí, naquela aula, a gente vai continuar. Se tiver dúvidas, a gente vai responder. Beleza? Então, gente, eu, como sempre, agradeço pela atenção e qualquer dúvida, me mande um e-mail, eu vou tentar responder logo, quanto mais logo possível. E... Espera, quinta não é mais feriado? Quando é que tiraram o feriado? Ah, bom, não interessa. A gente vai fazer pausa, porque agora eu já entrei no esquema mental que eu vou ter pausa, então vamos ter pausa, ok? Beleza? Então, Ótimo. agora, a USP me confunde, porque quando eu fiz o calendário do curso estava feriado, agora não é mais feriado. Não, tudo bem. A gente continua e declara que quinta-feira é feriado, ok? Mesmo se não...
não tem problema. A gente tem tempo. A gente não está muito longe de começar o último módulo e terminar o curso. Eu acho que lá, ou na última semana de novembro, ou na primeira de dezembro, a gente vai acabar. Então, não falta muito material, não. Ok? Maravilha. Então, de novo, qualquer dúvida, me mande um e-mail e se não tiver nada mais, a gente se vê na quinta-feira da semana que vem. Beleza? Tchau, tchau, gente. Obrigadão, professor. Até semana que vem. Bom Semana que vem. feriado e tchau, tchau. Bom descanso. Igualmente, bom descanso. Tchau, tchau.